Olá, pessoal, tudo bom? Eu sou Vanessa Batista, sou contadora aqui da 123 Tax Pro e no nosso segmento de vídeos em relação à declaração de imposto de renda pessoal, nesse vídeo eu compartilho com vocês os documentos necessários para a apresentação para a gente poder fazer a preparação do seu imposto de renda. Então, eu vou começar dividindo a minha tela com vocês. Aqui na minha tela, a gente está vendo já um e-mail que a gente já está se preparando para mandar para os nossos clientes, tem essa lista de documentos. Então, as informações dos rendimentos que a gente precisa são os tax forms que são emitidos ou pelo seu empregador, ou por empresas onde você presta serviços, ou órgãos do governo onde paga uma pensão. Então, aqui a gente chama todos eles de tax forms, sendo T-Fors, que representa rendimento de salário. Quem trabalha como autônomo recebe comissão, pensão, grants, scholarships, pode estar recebendo um T4A. Quem recebe pensão de aposentadoria canadense pelo CPP recebe um T4P. Quem recebe aposentadoria do Old Age Security, que é aposentadoria por idade, recebe um T4A OAS. Para quem fez contribuições para o First Home Savings Account, vai estar recebendo um T4 FHSA. Pessoas que fazem investimentos podem receber um T3, um T5, um T5008. Pessoas que recebem assistência social ou compensação pelo Workers' Compensation, pelo WSIB, recebem o T5007. Quem recebe seguro-desemprego provavelmente tem um T4E, que está disponível no site do seu Service Canada, do myservicecanada.ca, ou você pode ter recebido o teu tax form por correio. Informe de rendimento para quem é trabalhador na área da construção se chama T5018. RC210 para quem recebe Advanced Canada Workers Benefit, ou então para quem é trabalhador autônomo no segmento de Uber, Lyft, Ride Sharing, possivelmente tem um statement anual, porque ele não é reportado dentro de um T4A. Então, ele tem aquele statement anual que discrimina ali o montante de rendimento que você recebeu. E quem tem rendimentos estrangeiros pode apresentar a declaração de imposto de renda estrangeiro ou então os demonstrativos do banco ou da empresa onde você faz os seus investimentos, que dê detalhes desses rendimentos e saldos em conta, se for o caso. Outros documentos que são necessários: último Notice of Assessment ou Reassessment, principalmente se você não tiver acesso no CRA Online Account ou se você for um cliente novo para a empresa de contabilidade que você está contratando. Por que é tão importante essa informação? Porque no Notice of Assessment ou Reassessment anterior, a gente pode verificar teu limite de contribuição para RRSP, se existe algum plano de repayment abaixo do Home Buyer Plan, que é para as pessoas que retiram dinheiro do RRSP para a compra da primeira casa. A gente pode verificar se existe algum balanço que veio carry forward do ano anterior em relação à tuition, em relação à perca de capital e etc. Só que é um detalhe importante, porque mesmo que você esteja vindo para a nossa empresa para fazer a sua declaração pela primeira vez e você nunca fez imposto de renda aqui no Canadá, então você não vai ter um Notice of Assessment. Por quê? Porque não existe histórico ainda. Então é a primeira declaração e a partir do momento que a gente entregar a primeira, a partir daí você já recebe o Notice of Assessment. Outros documentos para quem tem união, tá? Então, anualmente você recebe da sua união um statement que se chama Statement of Union Dues e ali mostra o montante de união que você pagou referente ao ano de 2025, que é esse específico que a gente está falando agora. Professional Dues se refere aos profissionais que têm que pagar um membership para sua profissão, tá? Então, por exemplo, se você é professora, geralmente você tem que pagar teu annual fees, da mesma forma se você é uma enfermeira, engenheiro e etc. Despesas médicas podem ser consideradas despesas de dentista, oculista, prescrição médica, massagem, etc. Não pode ser colocados despesas médicas aquelas que você compra over the counter, tá? Então te deu uma dor de cabeça, você foi na farmácia e comprou um Tylenol, esse tipo de compra que você faz, ela não é dedutível. Será que vale a pena colocar despesa médica? Eu sempre peço para o cliente, traz os seus recibos. Por quê? Porque a gente não sabe qual que é o valor de rendimento total que o cliente tem. Então,
Geralmente, as despesas médicas elas entram em consideração quando elas ultrapassam 3% do rendimento líquido do taxpayer, né, da pessoa que está fazendo imposto de renda. Como eu não sei o seu rendimento total anual, eu não tenho certeza também de quanto você gastou com despesas médicas. Então, pelo sim e pelo não, para a gente aproveitar o máximo que a gente conseguir de despesa dedutível, traz, junta essa documentação toda, mas também é importante. Se você tiver um seguro privado ou se você for algum membro da União, onde você tem um reembolso dessas despesas, seja ele integral ou parcial, a gente também precisa saber dessa informação, porque tudo que você recebeu de volta como reembolso, ele não é considerado como dedução de imposto de renda, tá? Então fica essa dica para você. Você que tem filhos e paga despesa de daycare, você também pode solicitar a instituição que toma conta do seu filho, ao daycare, para que te entregue o teu recibo anual. Importante você ter essa documentação, porque geralmente o governo ele faz revisão de despesas ou de deduções que são aplicados no seu imposto de renda, e se acontecer isso, você já tem o documento tudo direitinho, ao invés de fazer uma estimativa e depois ficar com problema para conseguir comprovar alguma dedução. E isso inclui recibos de doações também, tá, gente? Então, se você fez alguma doação para alguma instituição non-profit, uma instituição de caridade, seja um hospital, seja uma igreja, você também pode solicitar o recibo anual de doação e pode apresentar na sua declaração de imposto de renda. Você que também faz contribuições para RRSP, que é um plano de aposentadoria privada, você consegue apresentar o teu recibo anual e você consegue ter uma dedução fiscal em relação a essas contribuições. Por favor, nota que a época de RRSP que vai entrar no teu imposto de renda de 2025 são contribuições que você fez entre março a dezembro de 2025 e também contribuições feitas agora, entre janeiro e final de fevereiro de 2026, tá? Então, se você já mandou sua documentação, o governo canadense já abriu, mas a gente ainda não finalizou fevereiro e você ainda está contribuindo, aguarda mais um pouquinho, porque até o final de fevereiro você consegue utilizar a contribuição de RRSP que foi feita nesse ano para sua declaração do ano de 2025. A Direct Deposit Form, eu preciso excluir daqui, porque agora nós, contadores, já não conseguimos mais fazer atualização de informação de banco, então você pode fazer diretamente pelo seu CRA Online Account ou entrando em contato com o CRA pelo telefone e atualizando a informação de conta de banco. Venda de residência principal. Se você tem uma propriedade aqui, uma casa ou um apartamento onde você mora com a sua família e você vendeu, você precisa informar, tá? As informações que a gente precisa, valor da venda, o ano que você comprou, o montante que você comprou e o endereço, para a gente conseguir declarar na sua declaração que ele é isento de imposto e ele é considerado uma residência principal, tá? Se você tiver Disability Credit Certificate aprovado pelo CRA, você também pode entregar para a gente uma cópia da correspondência que você recebeu do governo confirmando a aprovação do teu Disability Credit. E nessa carta a gente vai conseguir ver exatamente desde quando você conseguiu essa aprovação e até quando ela é válida. Tá bom? Despesas com mudanças a trabalho ou estudos. Demonstrativos de juros pagos para empréstimos do OZAP. OZAP é um empréstimo que a província de Ontário faz para escola. Então, você que é estudante, aplicou para o OZAP e recebeu o rendimento para você ir lá e fazer o seu curso. A partir do momento que você começa a fazer o repayment desse empréstimo, os juros eles entram e são dedutíveis na sua declaração de imposto de renda. Você que é autônomo, em classificação de sole proprietor ou partnership. Como que a gente vai fazer a sua declaração? Para muitos, isso é novidade. Então, para você que é autônomo, que você abriu a sua empresa agora no ano passado, ou está fazendo a declaração como autônomo pela primeira vez, a gente precisa de extratos bancários da sua companhia, extratos de cartão de crédito, caso você tenha um cartão de crédito da sua empresa, as faturas que você emitiu para os seus clientes e as despesas que são relacionadas com a sua atividade profissional. Então, pensa assim,
tudo que eu preciso para colocar na minha declaração de imposto de renda ou o que eu preciso para o meu negócio. Eu vou guardar o meu recibo ao longo do ano e quando chegar no final do ano, vou juntar tudo, vou organizar tudo direitinho por classificação, mando para o meu contador fazer a contabilidade, ou então eu mesmo posso sentar e montar uma planilha com base nessas informações e assim eu entrego a planilha certinho para o meu contador fazer o meu imposto de renda, tá? Esse tipo de despesa inclui compra de material para sua atividade, material de escritório, propaganda e promoção, que pode ser aquele cartãozinho de visita, um website que você fez, ou talvez um presente que você comprou para algum cliente que você tenha, como forma de apreciação. Então, você consegue deduzir isso do teu imposto de renda também. Restaurantes, entretenimento, telefone, internet, taxa do banco, salário pago a funcionário, benefícios, seguros, aluguel de armazenamento ou escritório, serviços profissionais que incluem contador, incluem advogado, desde o momento que seja relacionado à sua atividade profissional, conta de luz, de água e etc., para aquelas pessoas que têm um espaço físico comercial e pagam as utilities também. E aqui é um detalhe super importante, que são para pessoas subcontratadas, tá? Para aquela pessoa que te ajuda no seu negócio, você precisa emitir um tax form para essa pessoa no fim do ano. E esse tax form ele tem data de vencimento para emissão até 28 de fevereiro, tá? Passando essa data, você ainda pode fazer o reporte e deve, só que você vai ter uma penalidade por atraso, tá? E é muito importante você obter o nome dessa pessoa ou o nome da empresa que está te ajudando, o endereço, business number ou AGST, caso a pessoa seja registrada de GST, AGST, ou se não for, que ela tenha pelo menos um número de segurança social para que você consiga colocar no seu tax form. Se você utiliza o seu veículo para a sua atividade, você também consegue descontar gasolina, seguro, estacionamento, 407, manutenção e reparo, licenciamento, e você consegue também apresentar o documento da compra ou do leasing do seu carro ou do seu equipamento, e ali a gente consegue calcular a despesa da depreciação que você possa colocar tanto no seu equipamento quanto no seu veículo, ou poderemos computar o leasing, né, que ele é tratado como um aluguel do equipamento ou do seu veículo também na sua declaração de imposto de renda. Como que funciona em relação à quilometragem? Você que é sole proprietor e você tem o uso do seu veículo, o governo canadense ele possivelmente em revisão pode perguntar para você qual foi a quilometragem total que você andou durante o ano com o seu veículo e qual foi a quilometragem que você andou para fazer o seu negócio. Então a gente sempre recomenda que você tenha um aplicativo onde você consiga baixar a cada viagem que você faz, determinar se aquela viagem foi para negócio ou se aquela viagem foi para uso pessoal. E dentro de um determinado período você consegue puxar um reporte com essa quilometragem que é para business, tá? No final do ano, a gente vai computar de acordo com a quilometragem, mas caso você não tenha feito isso, a gente pode fazer uma estimativa, mas você tem que ter o conhecimento de que nem a 100% ela vai ser dedutível, vamos supor que você usa 80% do teu veículo para negócio, então toda a gasolina que você utiliza durante o ano, ela vai ser computada como uma dedução de negócio somente a 80%, assim como as outras despesas também. E isso funciona também para quem trabalha integralmente ou parcialmente de casa, tá? Então, todas as despesas da casa, que incluem aluguel, os teus juros da hipoteca, seguro da casa, imposto de propriedade, aquecimento, eletricidade, manutenção e reparo, eles vão ser calculados de acordo com a área total da casa e a área que você tem do seu trabalho, tá? Geralmente, do seu espaço de home office. Então, geralmente, o Canada Revenue Agency ele vai solicitar essa metragem para determinar o espaço que você coloca, e para as pessoas que trabalham parcialmente de casa, a dedução ela também não entra a 100%, tá? Então, se você tem ali um regime parcial, onde você trabalha, por exemplo, 50% do tempo, então a gente vai calcular o aluguel também a 50% do tempo e por aí vai de acordo com a proporção do espaço da sua casa, tá? Para quem já deixa... Desculpa, antes da gente passar para a próxima aba, que é para quem trabalha de home office, eu não posso deixar de mencionar as pessoas que são autônomas e que são registrados de AGST, que o AGST ele é um reporte independente
da sua declaração de imposto de renda pessoal, tá, gente? Então, quando a gente está falando assim, eu sou autônomo e eu sou registrado para AGST, meu AGST eu registrei agora nesse ano de 2025 pela primeira vez e ele é anual, então eu recebi uma correspondência de confirmação de registro e nessa correspondência eu tenho ali a data de vencimento para reportar e pagar meu AGST. Na maioria das vezes, você tem até 15 de junho para entregar o seu reporte de AGST, mas você tem até 30 de abril para fazer o pagamento dele, tá? Então, você que tem dúvidas sobre como funciona a questão do AGST, a gente vai estar acompanhando e vai estar mostrando em um outro vídeo, e você também pode entrar em contato com o escritório para esclarecimentos, tá? Mas são duas declarações. Uma é referente ao imposto de renda pessoal, aonde você reporta todo o rendimento líquido que você recebeu, deduzido todas as despesas também nos valores líquidos que você pagou, e aquilo que sobra no final do ano é considerado rendimento tributável, ok? O AGST que você recebeu, aqueles 13%, se a gente falar da província de Ontário, que você coletou, menos o AGST que você pagou nas despesas que são referentes à sua atividade profissional, aquele valor que sobra é o valor do AGST que você vai pagar para o governo referente à conta de AGST, tá, gente? Então, para a gente simplificar esse processo, o AGST você recebe do seu cliente, mantém ele, desconta o AGST que você pagou de despesas e o que sobra você repassa para o governo. O imposto pessoal, não, tá? Você não recebe do seu cliente. Ele é um dinheiro que você precisa se programar, porque no final do ano você tem que pagar imposto pessoal, tá? Que ele vai ser calculado ali em uma porcentagem de imposto federal e provincial, e também a contribuição de CPP referente à sua parcela de self-employed como autônomo, e isso a gente também vai cobrir num outro vídeo, tá? Então, seguindo aqui, as pessoas que trabalham como funcionários, né, como colaboradores de empresas e trabalham de casa, também podem colocar algumas despesas de home office a partir do momento que tenha a declaração de condição de trabalho devidamente preenchida e assinada pelo empregador e que tenha uma planilha com a soma das seguintes despesas: o seu aluguel, juros da sua hipoteca, seguro de casa, imposto de propriedade, aquecimento, eletricidade, manutenção e reparos. E muitas vezes o teu empregador ele também vai permitir que você coloque despesas de telefone, internet e em algumas situações até despesas de veículos, tá? E o que você pode ou não colocar na sua declaração de imposto de renda vai estar aqui no T2200, tá? Então, se essa for a sua situação, antes de você fazer a sua declaração de imposto de renda, se certifique que você tem esse documento assinado e que você tem a soma de todas as despesas que são relacionadas à sua atividade ou ao seu home office, para que a gente consiga incluir na sua declaração de imposto de renda. Já você que tem uma propriedade e recebe rendimentos de aluguel, você pode informar o endereço dessa propriedade, o valor da compra, quantas unidades tem a sua propriedade, se você mora nela também ou não, ou se ela é 100% alugada, qual foi o rendimento que você recebeu na totalidade, quanto que foi que você gastou no ano de juros de mortgage, ok? Seguro de propriedade, manutenção e reparo, total que você pagou de eletricidade, aquecimento e água, imposto de propriedade e serviços profissionais, incluindo advogado e incluindo contador. Só um detalhe, se o seu rendeiro, né? Se o seu tenant paga pelas utilities, então, mesmo elas estando em seu nome, elas não são despesas dedutíveis para você, dono da casa. Tá bom? Então, essa daqui é uma dica que fica. E você que tem mais do que US$ 100.000 em bens fora do Canadá, você precisa fornecer todos os detalhes desses bens que você tem, tá? O tipo de imóvel que você tem, se é um investimento em ações, se é dinheiro em espécie, se é um dinheiro que você tem num saldo numa conta, esse bem ele precisa ser declarado, tá? Ele vai ser um bem que ele é um bem que gera rendimento para você. Então, se você tem uma casa no seu país que de repente alguma pessoa da sua família mora lá ou a casa está lá para você utilizar toda vez que você vai de férias, ela é considerada uma propriedade principal e ela não deve ser informada no teu imposto de renda como bens acima de 100 mil em Canadian Dollar, tá? Mas se você tiver um apartamento que esteja alugado, que você esteja recebendo esses aluguéis no estrangeiro,
Então, você precisa declarar o teu rendimento estrangeiro no Canadá e se o seu bem tiver mais do que o valor acima de 100 mil dólares em canadense, todos eles combinado, seu imóvel, conta de banco, ações e etc., você precisa preencher um formulário que se chama T1135, que é o informe de bens estrangeiros, tá? Esse formulário, ele é mandatório. Muitas pessoas falam assim, vamos deixar o que está aqui no Canadá e o que está no meu país, só que a lei ela não funciona bem assim. E se você falhar no envio desse formulário e eventualmente a Receita Federal Canadense descobrir que você tem bens fora do Canadá e que tem valores acima de 100 mil dólares em canadense, você pode receber uma notificação do CRA e a partir daí você vai ter como obrigação de fazer a declaração desses bens e, infelizmente, vai ter que pagar penalidade e juros caso haja algum rendimento que não tenha sido declarado no ano em questão que você recebeu o rendimento, tá? Então, isso daí é muito importante. Acho que, no geral, essas são as informações que a gente passa para vocês. Antes de concluir, eu não cheguei a cobrir a documentação necessária para você que é estudante, tá? Então, você que é estudante, fez college, fez universidade, você tem um formulário que se chama T22 a 02, que se chama Tuition Enrollment, onde você consegue obter pelo portal do seu college ou da sua universidade e entregar junto com a sua documentação de imposto de renda para a preparação, tá? Após nós recebermos toda a sua documentação, a gente vai preparar a sua declaração de imposto de renda e a gente vai agendar uma reunião para revisão das informações todas, tá? A gente gosta de confirmar se o seu SIN number está certo, se teu nome está correto, se o seu endereço está direitinho, se de repente não teve nenhuma atualização, se houve alguma alteração em estado civil, de repente você é solteiro, talvez você casou, ou você casou e não deu certo, se separou ou divorciou. Enfim, mudanças acontecem na vida das pessoas ao longo do ano e a gente nem sempre acompanha de todos os clientes. Então, toda vez quando a gente faz o imposto de renda, nossa empresa encaminha para você um formulário para preenchimento de informações pessoais. Se você já é cliente da gente, nada mudou e continua do mesmo jeito, você não precisa preencher. Mas se você for um cliente novo ou se houve alguma alteração, a gente pede por gentileza que você preencha para que a gente consiga otimizar o nosso tempo da melhor forma possível na hora da reunião e ter tudo ali praticamente direitinho só para a gente revisar, tá? E atenção também aos formulários, principalmente aqueles de quem trabalha de casa, para ter tudo direitinho em conformidade para que a gente chegue no momento da nossa revisão e a gente consiga concluir o nosso file, né, o nosso arquivo e entregar a sua declaração de imposto de renda sem atrasos, tá, gente? Então, se você precisar de uma lista de documentos no seu e-mail, se você precisar desse formulário para você preencher, para fazer a declaração de imposto de renda com a 123 Tax Pro, você pode em qualquer momento entrar em contato com o nosso escritório pelo 416 763-0037, que o nosso atendimento estará te ajudando com essas informações, tá? Se você gostou desse vídeo, se você acha que alguém, algum amigo seu, algum parente vai se beneficiar com essas informações, compartilhe esse vídeo e ativa seu sininho para que você consiga receber mais informações úteis como essa e entra no nosso canal, se subscreve, tá bom, gente? Muito obrigada!